Hoje nós iremos falar sobre os conflitos que os povos tradicionais indígenas do Cerrado sofrem. Mas o que são povos tradicionais? Existem povos tradicionais indígenas e não indígenas, e uma das principais características dos povos tradicionais são a sua relação íntima com os recursos naturais. E hoje nós iremos falar especificamente dos povos indígenas do Cerrado. Os povos indígenas do Cerrado enfrentam muitos conflitos de terra complexos. Um deles é a grilagem de terras, que é a apropriação ilegal por fazendeiros e empresas. O desmatamento também é um dos conflitos que os povos indígenas enfrentam, que é a expansão da agricultura e pecuária afetando os seus territórios. Outro problema que os povos indígenas enfrentam é a falta de reconhecimento legal, que é a lentidão nas demarcações de terras que dificultam a sua proteção. Uma das consequências disso é as invasões de madeireiros e mineradores nas terras indígenas. É necessário que o governo e a sociedade se comprometam a desenvolver políticas que respeitem a cultura e os direitos indígenas, promovendo um esforço conjunto para garantir as melhorias na saúde e na educação, respeitando a diversidade cultural desses povos. Outros conflitos que os povos indígenas também enfrentam são as mudanças climáticas, que afetam diretamente o modo de vida dos povos do Cerrado, porque afetam os ecossistemas e também os recursos hídricos. A mudança climática provoca nas terras indígenas os mesmos efeitos que provoca em outros lugares, que são alterações no ciclo das chuvas, no ciclo das estações do ano e também aumento nas temperaturas médias. Efeitos das mudanças climáticas, como a seca e também a insegurança alimentar, podem ser agravados por alterações externas nas terras indígenas. Por exemplo, as queimadas e exploração dos recursos naturais. Agora nós iremos fazer algumas entrevistas para saber o que elas sabem sobre os conflitos que os povos indígenas enfrentam no seu dia a dia. Professor, quais são os seus conhecimentos básicos sobre as violências enfrentadas pelos povos nativos do Cerrado? Eu conheço de forma mais genérica, né? Não especificamente no Cerrado, mas os conflitos se dão pela disputa pela terra, né? Porque as áreas indígenas são áreas de proteção e elas têm muitas restrições, né? E a agricultura, ela é um dos fatores que a gente sabe que causa a degradação dos ecossistemas, do meio ambiente, né? No Brasil, a gente não tem uma agricultura sustentável ainda em termos de escala de produção. E esses conflitos, né, eles acabam se tornando conflitos armados em muitos dos casos, porque os indígenas, eles não têm um aparato estatal forte o suficiente para que garanta a prevalência dos limites do seu território. Então, muitas vezes a violência ela acaba sendo uma realidade no campo. Os pecuaristas, os agricultores das regiões, eles acabam partindo para a chacina, de forma a garantir o seu território para poder ter sua expansão econômica. Então, a gente tem muito processo de grilagem, expulsão dos povos indígenas, mas o meu conhecimento se restringe mais a essas questões mesmo, né? Tá bom, professor. Muito obrigada. Agora nós iremos falar com a professora de Geografia, Cláudia. Professor, o que você sabe sobre os conflitos dos povos tradicionais do Cerrado? Dos povos tradicionais indígenas, né? Então, duas questões bem atuais, para a gente falar de questões bem atuais, uma são os conflitos que estão tendo de enfrentamento, conflitos armados, agressões, violência, por conta de marco temporal. O marco temporal colocou uma indefinição, uma insegurança sobre as terras indígenas que não foram demarcadas até 1988. Então está tendo esse enfrentamento e muitos conflitos. E também outra questão muito importante são as queimadas que estão acontecendo nesse período de meio do ano, que já é o período de estiagem, que acontecem queimadas, que é o Cerrado, o Pantanal sofrem muito. E aí as variadas comunidades tradicionais que dependem desse ambiente, né, solo, do bioma em si, conservado para o seu sustento, ficam atingidos. E aí tem esse conflito também que não deixa de ser um conflito socioambiental, porque atinge o modo de vida, muitas vezes tem denúncias também de que esses incêndios, essas queimadas são criminosas e às vezes são criminosas para atingir inclusive muitos dessas comunidades e dos povos indígenas também.